Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Brasil passa de 1.800.000 casos de dengue e bate recorde histórico. 30% dos clientes prejudicados pelo apagão que atingiu o centro de São Paulo permanecem sem energia elétrica. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil. Um apagão em bairros do centro de São Paulo ainda atinge 30% dos imóveis da região. A Caterina Schutte atualiza as informações para a gente. Ela está lá no centro. Caterina, boa noite para você. E como é que está a situação dos hospitais? Olá, Salsi, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, durante o apagão, os hospitais aqui da região funcionaram com auxílio de geradores. Um deles é a Santa Casa, que permanece sem luz e precisou reagendar os exames. E olha, esse apagão começou por volta das 10 da manhã desta segunda-feira, afetou bairros da área central da cidade. Segundo a Enel, concessionária de energia elétrica de São Paulo, uma escavação feita pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, atingiu cabos da rede subterrânea. A concessionária diz que deslocou equipes para resolver o problema e disponibilizou geradores para hospitais e clientes prioritários. E que 70% dos imóveis prejudicados já tiveram a energia estabelecida. Já a Sabesp diz que investiga a situação, mas que em uma avaliação inicial não constatou nenhuma danificação feita durante as obras de manutenção da empresa. Salsi. Obrigada pelas informações, Caterina. Em Cascavel, no Paraná, 2 operários ficaram pendurados em um andaime de um prédio em construção. Um dos motores do andaime em que eles estavam quebrou e os trabalhadores ficaram suspensos a uma altura de 45 metros, o que equivale ao 15º andar do prédio. Depois de cerca de 1 hora, eles foram resgatados sem ferimentos. Os bombeiros tiveram que descer de rapel para alcançá-los. O Brasil registrou quase 1.900.000 casos prováveis de dengue somente em 2024. Esse é o maior número de casos no mesmo ano desde 2000, quando o número começou a ser contabilizado. A Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília e ela traz os detalhes para a gente. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, que também confirmou 561 mortes por dengue apenas em 2024. Desde o início do ano, 10 unidades da federação decretaram estado de emergência pelo avanço da doença. A faixa etária com mais registros de casos prováveis no Brasil é a de 20 a 29 anos. O estado com maior número de casos neste ano é Minas Gerais, com mais de 627 mil confirmações. O recorde nacional que acaba de ser confirmado é preocupante, principalmente porque no mesmo período do ano passado, o Brasil havia registrado cerca de 400 mil casos prováveis da doença. Salsi. Obrigada, Ariane. Preocupante mesmo, viu? Em São Paulo, a prefeitura decretou estado de emergência por causa da epidemia de dengue. A cidade já registrou 11 mortes e teve mais de 49 mil casos confirmados. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam para a importância de ações do poder público para tentar minimizar os impactos da doença. A função, além de instruir, de orientar, de educar, é a coleta adequada de todos os resíduos que são capazes de servir como reservatório. Aqui a gente está falando de números. Qualquer potinho que capte e que contenha líquido, água, é suficiente para a proliferação do mosquito. Essas ações do poder público, elas são imprescindíveis para que a gente possa ter minimamente um arsenal de cuidados para que a gente não viva de novo essa epidemia daqui mais alguns anos. Tudo isso é um cenário que a gente ainda não tem muita clareza. O que vai acontecer, nós não temos muita clareza. E aí é outra coisa que o poder público precisa se antecipar. Se não tiver um investimento pesado em ciência básica, a gente pode pagar um preço muito alto em relação aos efeitos de uma catástrofe relacionada a doenças infecciosas.
Os paulistas são a maioria entre os turistas no Rio de Janeiro. Segundo um levantamento, mais de 26% dos que visitam o Rio de Janeiro são de São Paulo. O Leonardo Aque está ao vivo aqui com a gente. Léo, boa noite para você. E o que mais diz essa pesquisa? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, depois dos paulistas, vem os mineiros com 11%. Além disso, o levantamento diz que quase 47% desses turistas retornaram à cidade por pelo menos 3 vezes. Agora, Salsi, o perfil de quem visita o Rio de Janeiro mostra que a maioria dos turistas viaja em família, se preocupa com conforto e também prefere vir à cidade em grandes eventos, como o Carnaval e o Réveillon. Agora, a pesquisa destaca também que quase 29% são visitantes de outras regiões do Brasil e menos de 7% são turistas internacionais. A pesquisa contou com mais de 2.000 entrevistas voluntárias. Salsi. Obrigada pelos detalhes dessa pesquisa. Léo, boa noite para você. Um estudo do Centro Americano de Pesquisa de Mídia revelou que o Google interferiu mais de 40 vezes na eleição presidencial nos Estados Unidos. Nos últimos 16 anos, a empresa teria favorecido candidatos democratas. O relatório destaca que o Google utiliza ferramentas para alavancar campanhas de candidatos mais alinhados com valores progressistas, enquanto esconde resultados de adversários conservadores. A primeira das 41 intervenções do Google teria ocorrido na primeira campanha de Barack Obama em 2008. Nas primárias contra Hillary Clinton, a empresa de tecnologia suspendeu contas de escritores críticos ao candidato. O então senador venceu a disputa no partido e, em seguida, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Já em 2016, a ferramenta de buscas da companhia excluiu termos do preenchimento automático que poderiam prejudicar Hillary Clinton. A mesma ação não foi tomada em relação ao adversário republicano Donald Trump. 4 anos depois, em 2020, lembretes para votar enviados apenas a usuários democratas da plataforma teriam conseguido mais de 6 milhões de votos para o partido. Agora, em 2024, os pesquisadores afirmam que sites dos principais adversários de Joe Biden estão escondidos nas respostas do Google. Além disso, a inteligência artificial da companhia se recusou a comentar as principais fraquezas do atual presidente. O Google nega qualquer irregularidade e se diz imparcial. Na ONU, o Japão e os Estados Unidos pediram para que as nações não posicionem armas nucleares no espaço. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes para a gente. Oi, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. Esse foi o tema da reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia esteja desenvolvendo uma arma nuclear espacial. Se for detonada, poderia interferir em tudo, desde comunicações militares a serviços de transporte e celular. O ministro da Defesa russa negou que o país esteja desenvolvendo esse tipo de arma. A reunião, presidida pelo Japão, discutiu o desarmamento nuclear internacional. Numa assembleia no ano passado, a Rússia suspendeu a participação no Tratado de Redução de Armas Nucleares, firmado desde 2011 com os Estados Unidos. Salsi. Obrigada, Silvia. O presidente russo afirmou que a OTAN pode provocar a Terceira Guerra Mundial. Essa afirmação foi dada nesta segunda-feira. Ele disse que isso pode acontecer caso a OTAN envie tropas à Ucrânia. A declaração foi dada um dia após Vladimir Putin ser reeleito para seguir no poder até 2030, como mostram os enviados especiais à Rússia, Tiago Nolasco e Francisco Paz. Nesta segunda-feira, o presidente Vladimir Putin participou de um evento que marcou os 10 anos da anexação da Crimeia. A península no Mar Negro ficou com a Ucrânia após o fim da União Soviética. Mas Putin retomou o território para os russos, depois de um referendo considerado ilegal pela comunidade internacional.
Hoje ele subiu ao palco com os 3 adversários derrotados nas urnas e, diante de uma multidão, fez referência a territórios ucranianos ocupados na guerra. Putin disse que a retomada de outras regiões se revelou muito mais grave e trágica do que a da Crimeia. O presidente foi reeleito neste fim de semana com mais de 87% dos votos. Nas sessões de votação da Rússia e de outros países, houve protestos contra Putin e homenagens ao opositor russo Alexei Navalny, que morreu em uma prisão da Sibéria no mês passado. Depois de declarar vitória, Putin falou pela primeira vez sobre a morte de Navalny. O presidente classificou como um acontecimento triste e afirmou que dias antes da morte estava disposto a trocar a liberdade de Navalny por russos presos em outros países. Putin afirmou ainda que o mundo estará a um passo da Terceira Guerra Mundial caso a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, envie tropas à Ucrânia. Nas ruas, a maioria dos russos prefere não falar sobre uma escalada do conflito. Já Alexander diz que não teme que a guerra se intensifique, mas lamenta que tantas mortes aconteçam. Com a vitória, Vladimir Putin deve completar até o fim do mandato 30 anos no comando de uma potência e sem oposição. Observadores independentes garantem que houve fraude. Para lideranças ocidentais, as eleições aqui foram antidemocráticas. Os Estados Unidos afirmaram que a votação não foi justa nem livre. O governo russo repudiou a afirmação dos americanos. O assunto agora é futebol. Estão definidos os semifinalistas do Paulistão. Dos clubes grandes, Palmeiras e Santos continuam ali na briga pelo título. O São Paulo acabou eliminado e o técnico Thiago Carpini foi alvo de críticas, mas por enquanto segue no comando do time. A resposta da torcida para a eliminação do São Paulo veio ao som de vaias de 55 mil pessoas. O técnico Thiago Carpini foi o principal alvo da torcida. Para os São Paulinos, ele demorou para colocar em campo Rames Rodrigues. O colombiano também não participou da disputa de pênaltis. Ele precisa de um tempo para se adaptar ao ritmo da partida, para surtir efeito o que ele tem de melhor, a qualidade técnica e a visão de jogo. E quando foi para os pênaltis, ainda não bateu nenhum. Essa história do Rames Rodrigues eu ainda preciso entender, está muito estranho. O São Paulo não foi bem durante a partida. No tempo normal, empate em 1-1. Rômulo fez o gol do Novo Horizontino. Ferreirinha empatou. Na disputa de pênaltis, Rafael até pegou a cobrança de Luca, mas Michel Araújo e Diego Costa erraram pelo tricolor. Renato fez o gol da classificação do Novo Horizontino. O Novo Horizontino se classifica nos pênaltis para cima do São Paulo, em pleno Morumbis. Lucas Moura, principal jogador do São Paulo, deu a entender que foi o próprio Rames que não quis cobrar o pênalti. Quem bateu estava preparado, treinaram bastante e não sei porque o Rames não quis bater. Santos e Portuguesa ficaram no 0-0 e tivemos outra decisão por pênaltis. Brilhou a estrela do goleiro João Paulo, do Santos, que defendeu a cobrança de Felipe Marques e viu Jair garantir o peixe na semifinal. Quero muito ser campeão, a torcida merece, o clube merece. Dois times não passaram sufoco para se classificar. O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5-1. Já o Red Bull Bragantino derrotou a Inter de Limeira por 3-0. Os confrontos de semifinais estão definidos. O Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino e o Santos vai jogar contra o Red Bull Bragantino. O Paulistão dá uma pausa por conta da data FIFA, que abre espaço para os jogos de seleções. O estadual volta na última semana de março. Hoje foi apresentada a nova taça que será entregue ao campeão. Agora faltam 3 jogos para conhecermos quem vai levantar o novo troféu. Os grandes heróis da temporada ainda vão aparecer. Já os vilões surgem a cada eliminação. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.